Alô, Focores, boa noite. Sou Alice Medrado. Estou aqui hoje para receber uma visita muito especial. A Ana Marta Loboski vem aqui ter uma conversa com a gente sobre luta antimanicomial. Está chegando aqui a nossa convidada. Só um minutinho que eu vou colocá-la no vídeo aqui com a gente. Bem-vindos todos. Ana está chegando. Só um minutinho. Boa noite, Carlinha, Magna, Catrine, Jamilene. Bem-vindas. Ana Marta chegou aqui. Anitta, só aceitar nosso convite aí para você entrar no vídeo aqui com a gente agora. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá beleza? Oi, Alice. Beleza? Oi, querida, beleza. Deixa eu te falar. Ah, Vê se e você vê aí no seu celular o íconezinho da tela com a setinha. Aperta ele para ficar em modo selfie para a gente ver, porque a gente está vendo seu computador agora. tá certo. Agora que eu vi. Peraí. Sou estreante nesse Não, mas não mundo. tá. Eu vou lá na câmara, que lá eu vi. Não, é aqui nessa telinha mesmo do Instagram. Você vai ver aqui embaixo, você vai ver. Gente, a Ana tá tendo uma coisinha de internet. Não, tá Essa... virando, gente. Lá virou e aqui não. Não, mas você Onde tem que eu que aperto? entrar. É na Na nossa tela aqui setinha? mesmo. É, na setinha, na nossa tela aqui mesmo do Instagram. Você vai ver que embaixo tem um ícone de uma câmerazinha com uma setinha para virar assim. Ela vai virar para Eu você. tô vendo uma setinha reta e tô vendo uma setinha que faz uma assim e outra assim. Isso, essa um assim, outra assim. Ah, Aí, beleza. ah, aqui estou eu. Já. É bom te ver, querida. Vou Bem-vinda. também, Alice. Bom, como eu estou de anfitriã aqui hoje, vou fazer as apresentações da casa. Eu sou Alice Medrado, sou professora de filosofia, sou colaboradora do Foucault. Para quem não conhece o Foucault, a gente é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Ildenilson Meirelles. É um grupo que reúne vários pesquisadores de diferentes áreas das humanidades. Ela é escritora, é autora de uma bela de uma tese sobre a vontade livre em Nietzsche. É minha colega de grupo Nietzsche, minha amiga, uma das idealizadoras do sistema de rede de saúde mental em BH e é ativista da luta antimanicomial aí de longa data. Então, é uma pessoa que tem um papel fundamental nessa história que veio bater um papo com a gente aí sobre o que ela anda pensando sobre essa história toda. Ô, Vamos lá? Ana, vamos lá. O tema da nossa conversa. Pronto, teve uma pausa, uma travadinha aqui, mas voltou. Eu tenho um tanto de coisa que eu queria te perguntar sobre esse assunto, para a gente conversar sobre isso. O pessoal que está aqui com a gente pode participar também, mandar questões, conversar. Mas eu queria te ouvir primeiro um pouquinho, o que que você anda pensando sobre esse tema aí.
Tá. Embates. Gente, olha só. Primeiro eu queria mandar um beijo para a Alice, muito querida, né? Muito, muito querida. Agradecer também a Edenilson, cumprimentar o pessoal do Fucobia, né? E dizer, né, que para mim é uma oportunidade preciosa poder conversar um pouquinho com o pessoal da filosofia sobre as questões da saúde mental, porque eu tenho uma relação antiga com a filosofia, né, de longa data, mas dentro do âmbito estritamente filosófico, né? Nunca tive oportunidade dessa articulação, de falar da luta antimanicomial, da saúde mental para o pessoal da filosofia, né? Tem aqui também, eu já estou vendo aqui pelos nomes, gente da saúde mental assistindo, né? Que são pessoas com as quais eu converso. Tem sempre enorme prazer em conversar com câncer. Todos saibam mais ou menos de que a luta antimanicomial trata e o que ela faz, né? Então, eu não vou me estender a esse respeito, eu vou ser bastante breve, né? Quanto a isso, lembrar que a luta antimanicomial é uma luta por uma outra relação da sociedade com a loucura e com os chamados loucos, né? Através da convivência e não da exclusão, em defesa da liberdade e da autonomia das pessoas ditas loucas, né? Essa é uma proposta possível, né? Ela é realizada, ela se realiza a cada dia, né? Isso para a gente que Belo Horizonte é uma cidade que fechou mais de 2.000 leitos de hospitais psiquiátricos, né? Atualmente só resta uns 100 que nós pretendemos fechar assim que possível, né? Os nossos usuários são atendidos numa rede de atenção psicossocial composta de várias modalidades de serviço, né, que atendem as pessoas em sofrimento mental em diferentes momentos da sua trajetória. E não é só esse aspecto assistencial, embora ele seja importante, né, embora ele seja um dos aspectos fundamentais. É também uma participação das pessoas em sofrimento mental, dos usuários deste serviço de saúde mental na cena política e cultural da cidade, né? E eu acho que nada ilustra mais o que é a luta antimanicomial mineira, né, do que o 18 de maio, né, a passeata da Escola de Samba Liberdade em Daquitantã, nos dias nacional da luta antimanicomial, onde a gente reúne 3.000 pessoas, entre médicos e loucos, fantasiados, coloridos, uma experiência que mostra muito o que é que a gente é, né? O que é que a gente faz. Bom, esse empreendimento antimanicomial, ele é essencialmente cultural e político, né? Uma organização, uma articulação, um enfrentamento na luta por uma política pública de saúde mental, né, ligada a um sistema único de saúde, né, nessa perspectiva da liberdade, da autonomia, né, e dessa luta participam loucos, não loucos, quem está enlouquecendo, quem já enlouqueceu, né, participamos todos, né, mas aqueles de nós que são trabalhadores da saúde mental têm de responder também pelo cuidado dessas pessoas em seus momentos difíceis, né? Acolhê-las nos diversos pontos de atenção da rede, né? Atendê-las, acompanhá-las, medicá-las, né? Então é uma militância muito singular, porque, digamos assim, uma metade, todos militamos juntos e, quando é preciso, uma metade trata da outra metade, né? Então, são dois aspectos importantes, né, que a gente tem que levar em conta. Aí, gente, eu não vou falar mais do que isso sobre a luta em si, né, eu vou falar só sobre a nossa relação com saberes, né, que é uma coisa que eu acho que é bastante singular e me intriga, de certa forma, e eu gostaria de discutir com vocês, né. Eu dei o nome Saberes Psi, né, luta antimanicomial, Saberes Psi, alguns embates, né. Mas, na verdade,
Isso eu fiz para delimitar um pouquinho o campo da conversa, né? Porque, na verdade, o que eu acho que é singular, né, é a relação da luta antimanicomial com os saberes teóricos em geral, né? E com as instituições encarregadas da transmissão desses saberes, né? Essencialmente a universidade, a academia, mas eventualmente a instituição psicanalítica, né? E essa relação, gente, é uma relação peculiar, né? Que tem uma dimensão muito conflitiva, né? Por isso eu dei o nome de embate, mas que também é sempre uma interlocução, né? Ou pelo menos muitas vezes é também uma interlocução. E aí eu acho que tem duas figuras emblemáticas assim para a luta antimanicomial que falar um pouquinho da diferença dos seus perfis nos ajuda a situar o que a gente quer dizer. A gente teria, né, caricaturando um pouco, talvez, o Foucault, que é o cara da academia, né, e o Basaglia, que é o cara da praxis, né. Eles têm muito em comum, né, gente? Quer dizer, tem uma lição que nós aprendemos com os dois, né, que é o questionamento de certos saberes, de uma certa concepção, formatação de saber, né, que é uma insatisfação com o pedantismo e arrogância de certos saberes, né? E uma clara percepção por parte de ambos, né? Das relações entre saber e poder, de saberes que servem a um poder, né? E que mascaram essa submissão, essa prestação de serviços, né? Com uma aparência de neutralidade. Só um minutinho, gente, deixa eu tirar esse casaco aqui que está quente. Mas ambos fazem isso de uma forma tão diferente. Em Foucault, a gente tem uma crítica acadêmicos, né? Ele aponta os entrelaçamentos entre saber e poder de forma muito radical, né? Ele faz a crítica das teorias envolventes e globais, que autoriza a distinção entre o verdadeiro e o falso, né? No interior de uma política de verdade, produzida e transmitida majoritariamente sob o controle de grandes aparelhos políticos e econômicos, centrada na forma do discurso científico das instituições que o produzem. Né? Isso é uma citação de A Vontade de Microfísica do Poder, né? Que eu acho que resume a posição do Foucault e a importância dele para a gente. Né? Em Basaglia, você tem essa mesma crítica, né? Mas pela dimensão da ação, né? A militância, o Basaglia é um militante por excelência, né? Desde a ligação dele com o Partido Comunista Italiano, ele já foi preso político, né? E ele é um cara que o temperamento dele, o perfil dele não é o da universidade, não é da universidade, né? Ele passou por lá, mas não era o lugar. E a ação do Basaglia é uma ação extremamente poderosa, né? Tentar reformar, primeiro ele tenta reformar, tenta humanizar o manicômio, né? Aí ele se dá conta de que isso é uma coisa impossível, né? E ele parte para a desconstrução literal do manicômio, né? No processo de desinstitucionalização, que muitos de vocês conhecem, e que tem é paradigmático assim, para nós. Né? Então, com os dois, né? A gente, a partir desses exemplos, né, é complicado a gente dizer que o Foucault é o cara que pensa e o Basaglia é o cara que age. O Foucault é um militante também, o Basaglia escreve também, pensa também, não é isso, mas é só colocar essa diferença de perfil, né, e como que os dois são importantes para nós. Então, na luta antimanicomial, nós precisamos de alguns conhecimentos teóricos para problematizar certos saberes teóricos, né? Ou certos aspectos deles que nos mentem, que nos cegam, né? Mas e precisamos de saberes que nos ajudem e orientem quanto ao que nós pretendemos fazer, né?
Mas se priorizar, mas toda vez. Então é importante que a gente seja estudioso, né? Eu acho que sempre foi uma questão de honra para nós, né? A leitura, esse interesse teórico. Mas a gente sabe bem que quando a gente prioriza a teoria, quando a gente se submete ao aval da teoria e se coloca na posição de depender dela para autorizar de alguma forma a nossa ação, a gente não sai do lugar, né? Eu acho importante nomear, gente, alguns desses saberes com os quais a gente se relaciona, desses corpos de saberes ou disciplinas, né? Na luta antimanicomial, a gente se relaciona, às vezes sob forma de conflito, às vezes sob forma de interlocução, às vezes de ambas as formas, né? Então, nós temos os saberes psi, né? A psiquiatria, né? Dentro dela, a psicopatologia, a nosologia, a psicofarmacologia, a psicologia, nas suas várias perspectivas, Gestalt, behaviorismo, etc, etc, né? E bem distinta deles, ocupando um outro lugar, mas que também não deixa de ser um saber psi, é a psicanálise, a qual eu acho que eu vou precisar aqui de colocar alguns impasses peculiares que nós temos com a psicanálise, ao mesmo tempo que uma interlocução também muito singular. Temos, então, saberes psi, são alguns, temos aqueles que constituem os cursos de graduação do que eu vou chamar de campo do cuidado, né? A medicina, a psicologia, de novo, né? A enfermagem, a terapia ocupacional, serviço social e outros, né? Que são os técnicos que compõem as chamadas equipes interdisciplinares, né? De alguns serviços nossos, né? Os saberes com os quais nós temos uma interlocução necessária, mas que são exteriores ao campo do cuidado, né? Como também são exteriores ao campo psi. A saúde pública, né? O coletivo, as ciências sociais e políticas, a história e, muito particularmente, também a filosofia. Como é que essa relação singular, que é uma relação de embate, também de interlocução, como é que é isso? E eu acho que a gente tem dois termos aí. Um dos termos é esse que já mencionei no começo como uma coisa comum ao Foucault e o Basaglia, né? É a necessidade imperativa de questionar certo saber, de certa forma de saber, né? Criticar esse saber que fundamenta, esse saber que autoriza, né? As teorias envolventes globais, como diz lá o Foucault. E aqui a relação é sempre de mim, né? Tanto Foucault quanto Basaglia fazem isso, eu já disse, cada qual ao seu modo. Mas tem um outro termo, né? Que é uma necessidade que a gente tem dos saberes, dos conhecimentos teóricos, através de duas demandas, né? Que nós fazemos a eles, dentro desse segundo termo. Por um lado, né? Então, assim, a gente precisa, eu disse no começo, né? De certos conhecimentos para fazer a própria crítica de uma certa modalidade de saber, né? Então, por exemplo, Foucault precisa da história, precisa da filosofia para a crítica que ele faz, né? Ele não poderia fazê-la se ele não dominasse muito bem, né? Esses terrenos. Mas também, e aí é uma outra coisa, que não está, de certa forma, nem no Basaglia, nem no Foucault, é que a gente precisa, numa certa medida, de certos saberes teóricos que nos orientam na esfera do cuidado ou da clínica, se preferirem, né? A gente precisa de saber psicofarmacologia, a gente precisa de saber psicopatologia, e a psicanálise tem uma importância grande, né? Só que a gente só precisa disso numa certa medida, e a partir de uma certa posição, né? E isso é uma questão que eu gostaria de tentar situar para vocês. Eu vou começar, né, pela nossa vertente de embate com saberes psi, né? Olha, só você me permite só um minutinho. É que o Claro que pessoal está comentando que está tendo umas travadinhas. E, sorry, gente, isso é o mundo, a precariedade do mundo virtual. Eu fiz o melhor aqui com o meu celularzinho, limpei ele todo, reiniciei. Mas é o seguinte, vamos ter um pouquinho de paciência, e aí se vocês quiserem deixar questões, se vocês acharem que perderam alguma coisa da fala e tal, deixem questão aí que a gente volta depois no que vocês acharem que tiver perdido, tá? E vamos fluir.
Faz. Ok? Engraçado, eu não te ouvi muito bem, não. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Eu acho Está que é me o meu ouvindo celular bem? que não está tão legal. É por isso que deve estar travando um pouquinho. Não, eu estou vendo que está dando uns travadinhos, mas é uma questão da gente ter paciência e depois a gente volta para recuperar qualquer coisa que ficar no caminho aí. Tranquilo? Agora eu perdi o seu sono. Estou te escutando. É, agora foi. Agora sim, agora sim. Agora sim. Beleza. Tá. Uhum. Então, esse embate, né, ele é indispensável, porque esses saberes, né, eles sustentam toda uma estrutura de tutela da loucura, né, que é justamente o que nós temos que desconstruir e desmontar. Agora, isso, embora seja dificílimo do ponto de vista político, né, é relativamente fácil quanto aos argumentos teóricos, porque a psiquiatria é uma disciplina epistemologicamente muito frágil, né? E a psicologia também, né? No que diz respeito à psiquiatria, né? O que o Foucault diz também na microfísica do poder. Você perguntar para a física ou para a química quais são as suas relações com as estruturas políticas e econômicas da sociedade, pode ser uma questão muito complicada, né? Talvez impossível de responder. Mas se nós tomamos uma ciência duvidosa como psiquiatria, e o duvidosa é do Foucault, né? De perfil epistemológico pouco definido, né? Onde é tão presente a ligação com certas demandas sociais de regulamentação e controle, a gente não pode aprender de forma mais clara, né? Esse entrelaçamento de saber e poder que interessa ao Foucault, né? É ele que coloca essa questão nesses termos, né? Eu estou praticamente citando, e foi o que o levou à elaboração da história da loucura, né? E ali nós vemos que o asilo ou manicômio, longe de ter como fundamento o saber psiquiátrico, na verdade institui as condições de possibilidade desse saber quando isola e exclui a loucura. Né? Então, primeiro, vem a instituição considerada necessária por um certo sistema de poder, o asilo ou manicômio. E depois o saber, né, que irá, a posteriori, perpetuar. A psiquiatria nasce do asilo, né, e não o contrário. O Foucault, por assim dizer, ele viu isso de fora, né, como filósofo. E o Basaglia, como psiquiatra, viu de dentro. E eu acho muito interessante a posição do Basaglia, eu acho que foi uma coisa fundamental, que toda vez que os adversários, né, tentavam levar a discussão do tratamento da loucura para o plano da psicopatologia, da nosologia, né, do âmbito do saber psiquiátrico, ele se recusava, né, porque isso é falsear a questão, né? Quer dizer, enquanto houver pessoas diagnosticadas disso ou daquilo que seja, né, que estão privadas da sua liberdade, isso é o futuro, encarceradas os pais psiquiátricos, a questão psicopatológica é absolutamente secundária. Né? O Basaglia é muito firme ao colocar isso. Né? E encarcerada, gente, é a palavra, sabe? Porque o hospício, ele não é senão um cárcere que se faz passar por hospital, que se faz passar por estabelecimento médico. Né? Então, vejamos, Barbacena, né? Tem aquele filme que eu não sei, os psi todos conhecem, né? Não sei o pessoal da filosofia, aquele filme Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, que foi uma coisa que marcou a época para nós, onde aparece, né, todos os maus tratos, aquela coisa assim, crudelíssima de Barbacena, né? Aparece de uma forma muito nua e crua, né? E, meu Deus, aquilo ali era feito em nome da psiquiatria, em nome de um saber, em nome da razão, né? E o contraste entre qualquer tipo de saber, né, de fundamentação, por um saber, e o que era, na verdade, aquilo, é tão óbvio que era assustador que a gente não visse, né? Quer dizer, de dentro, você não vê.
né? É preciso que chegue alguém de fora, no caso foi o Helvécio, né? Para mostrar, olha, gente, olha o que é isso aí, né? Então tem isso, né? Quer dizer, é impossível justificar o hospital, o hospital psiquiátrico, né? Enquanto ele priva a liberdade das pessoas, né? Ele priva as pessoas da sua liberdade, perdão, né? E temos também a fragilidade que é do lado das relações entre psiquiatria e medicina, né, gente? Porque a medicina avança, né? E a psiquiatria só avança na psicofarmacologia, né? Por causa do estatuto problemático da noção de doença mental, né? Quer dizer, a doença mental, por mais que evidentemente, você tem quadros orgânicos, físicos mesmo, que trazem, que possuem efeitos psíquicos, que acarretam danos psíquicos, né? Mas as principais formas de loucura que a gente conhece, né? Se quisermos chamar o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né? Se você pega o Manual Moderno de Psiquiatria, você lê lá páginas e páginas e páginas, 20, 15 páginas, falando da pesquisa das sinapses, dos cromossomos, da hereditariedade, da bioquímica, papapá. Aí no meio, assim, bem despistado, coloca a etiologia da esquizofrenia continua desconhecida, né? Então, a psiquiatria gostaria muito, né, que se descobrisse essa tal etiologia para autorizar a sua inserção na medicina, né? Para ela não ser uma disciplina tão excêntrica quanto ela é. Mas não descobre, né, gente? O que a gente pode fazer? Né? Então, ela fica nessa posição equívoca, né? De um saber que ela não consegue legitimar a sua prática, nem mesmo o uso da medicação, né, que é uma coisa importante, repito, nem isso ela consegue legitimar a partir da medicina. Né? A forma que eu fundamento o uso de insulina no diabético, né, é muito diferente da forma que eu fundamento o uso de haloperidol no psicótico. Né? É claro, né, gente, que isso foi uma disputa política dura, porque é claro que o campo adversário ao nosso fazia um apelo à cientificidade, entre aspas, da psiquiatria. Mas, meu Deus, gente, era tão tosca a psiquiatria nos anos 70, 80, ela ainda é, né? A psiquiatria é muito tosca. Mas naqueles anos, especialmente, o povo era tão pouco estudioso, tão pouco sério, né? Os psiquiatras que trabalhavam no serviço público, eles eram tão vergonhosamente cúmplices da indústria da loucura, que os beneficiava economicamente, né? Que, sabe, não tinha lógica, não tinha condição. E a universidade, enquanto isso, o departamento de psiquiatria da UFMG, o FMG a faculdade de medicina é uma excelente faculdade, né? Agora, o departamento de psiquiatria, gente, é o exemplo típico de quando o inócuo é nocivo, né? Quer dizer, eles não se envolviam com hospitais psiquiátricos, mas também ficavam batendo punheta psíquica e era uma coisa que os alunos morriam de preguiça, porque realmente era duro, sabe? Era muito pobre o departamento. Então, esse debate, que é teoricamente fácil, bem mais fácil do que com outras disciplinas, politicamente ele é difícil, porque o hospital psiquiátrico e o cortejo, né, que ele puxa, tem um lugar importante na estrutura social. Então, você vê, o hospital psiquiátrico a gente conseguiu enfrentar bem, mas as comunidades terapêuticas, né, para usuários de drogas, que são o seu avatar, né, elas estão aí se proliferando igual cogumelo, né? E aqui, só que eu acho engraçado, os hospitais psiquiátricos, né, aquele antro de anticientificidade, buscavam fundamento da ciência. As comunidades terapêuticas viram que isso é uma fria e desistiram, ela busca fundamento da religião, né? Então, mudou a estratégia e mudou o país. Mas não é só a psiquiatria, né, gente, que é mais, obviamente, ligada às grandes estruturas de exclusão. É também a psicologia, quando ela tenta dar conta de tudo pelo viés da vida interior, né? O discurso psicológico é muito voltado para o próprio umbigo, né? Tenta explicar toda a existência humana em todos os seus aspectos, reduzindo isso a um viés psi, né?
Enquanto faz isso, constrói toda uma estrutura sutil de controle, normalização, adaptação, né? As psicoterapias em busca da felicidade, o discurso psíquico ensina as mães a criar filhos, mulher a lidar com o marido, escola a educar aluno, né? Tudo isso no âmbito de uma grande pobreza teórica e discursiva, de uma falta de imaginação realmente assombrosa, né? Então, gente, o embate é tranquilo. É tranquilo assim, não é a parte mais difícil da relação com os saberes, né? Porque nós somos privilegiados pela pobreza das disciplinas que nós temos que enfrentar, né? Mas quando a gente precisa de alguns conhecimentos psi para nos orientar no cuidado, né? Então, por exemplo, psicofarmacologia. Os médicos que trabalham, né, na rede de atenção psicossocial, lógico que eles têm que saber medicar. Lógico que eles têm que estudar os medicamentos, seus mecanismos de ação. Mas se você começa a se embrenhar nisso, né, você cai num tipo de pesquisa psicofarmacológica que é fortemente dominada por laboratórios, né? Então, se você vai, por exemplo, num congresso de psiquiatria, eu não vou mais porque é muito complicado, sabe? É uma grande feira, onde distribui brindes, amostra grátis, propaganda de remédio, né? Então, isso é que eu acho uma pena, uma não consegue ir longe, né? A gente não consegue, é muito limitada essa interlocução e nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque o psiquiatra, ele é o tempo todo chamado a dar remédio para o paciente que não melhora, né? Sendo que tudo bem, se for coisa de remédio, a gente até ajeita, mas a maioria deles não melhora, não é por causa do remédio, né? É por causa de outras questões que estão em jogo, né? A psicopatologia, né, que é um saber obtido dentro do manicômio, né, o século XIX foi o século dos hospitais psiquiátricos por excelência e foi quando se construiu, né, o saber prolifera ad infinito, né, cada dia tem mais 10 diagnósticos novos, cada um mais, uma coisa muito pouco, não tem utilidade nenhuma para a clínica, sabe, só te atrapalha. A psicopatologia mais antiga, né, essa do século XIX mesmo, né, começo do século XX, ela tem até muita coisa interessante, né? Mas a gente sempre tem que ir como se você colocar um diagnóstico, né? Até que ponto isso tem um sentido, né? Para que te serve o diagnóstico? Em que ele te orienta? Um diagnóstico de CID-10 a mim não me orienta em nada, né? Eu diferenciar já numa articulação da psiquiatria com a psicanálise, o que é neurose do que é psicose, isso a mim me orienta, mas é uma coisa que eu tenho que ter sempre um certo cuidado, né? Por todo o peso, né, que acarreta a questão do diagnóstico, né? Aí, nessa coisa dos saberes psi, a psicanálise tem um lugar de grande importância, né? Porque é uma abordagem da subjetividade que, a meu ver, rompe com as psicologizações, né? Na luta antimanicomial, eles dizem Minas que tem essa mania de psicanálise, né? E é verdade, para a gente a psicanálise, aqui em Minas, na luta antimanicomial, a psicanálise é uma referência muito importante, né? Porque quando a gente consegue sustentar a própria psicanálise nesse lugar de ruptura, né? E dialogar com ela, né? E receber a contribuição dela desse lugar, isso tem uma importância clínica muito grande para nós. Agora, muitos psicanalistas da saúde mental, né, voltam-se rapidamente
para o subjetivismo, fecham-se nos consultórios, né? E evita essa dimensão viva e ousada, né? Que é a da clínica antimanicomial, né? Então, tem também a questão de um certo imperialismo psicanalítico, né? Que o Castel descreve muito bem no livro chamado Psicanalismo, que me marcou muito quando eu comecei a minha trajetória. Tem um anti-édipo, né, do Deleuze-Guattari, que eu acho que coloca umas provocações ótimas para a psicanálise, sabe? Então, assim, a psicanálise é de grande importância para nós, né? Mas a gente tem que estar sempre conversando com ela, mas brigando para ela não abusar. Sabe, tipo assim, me ajuda aqui, mas não me puxa, não me arrasta, não. Eu quero ficar aqui onde eu estou, mas me ajuda, né? Como ajudar sem arrastar, sem puxar, é uma função psicanalítica por excelência, né? Acaba que a gente consegue chegar num acordo, mas não sem conflitos, né? E aí, gente, eu acho assim, nessa dimensão do cuidado, é importante a gente ver que tem algumas práticas de cuidado, né, que não necessitam de nenhum tipo de saber psi ou de nenhum tipo de saber, né, para se exercerem, né? Você fazer uma oficina com os usuários, né? Você ir com eles ao museu, né? Você fazer uma assembleia no serviço, né? E era engraçado porque durante muito tempo, para se fazer isso, você precisava de uma justificativa psi, né? Então, por exemplo, a arte entrava pela arte-terapia. Que arte-terapia? O escambau, entendeu? Desde quando que para colocar pessoas em relação com a arte, seja essas pessoas loucas ou não, você precisa do sufixo terapia, né? E que tipo de justificação psicológica, psicopatológica ou psicanalítica que seja, que você precisa para dizer, para perceber que quando as pessoas estão juntas, fazendo projetos juntas, né, empreendendo coisas juntas, fazendo política juntas, fazendo cultura juntas, isso é bom, isso é saudável, isso faz bem para as pessoas. Né? Isso faz bem para as pessoas que se tratam, isso faz bem para as pessoas que tratam delas. Né? Você não precisa de nenhum sufixo psi ou prefixo psi para justificar essas coisas. Eu lembro que uma época os lacanianos cismaram. Ô raiva que me deu, gente, de achar um fundamento teórico para as oficinas, é porque elas faziam suplência do nome do pai. Ah, tem dó, não é? Tem dó. Então, assim, sabe, uma coisa completamente patética. E aí, para concluir, gente, porque senão eu vou me estender muito, eu falaria sobre isso, ó, falar horas a fio nunca é uma boa. Eu queria dizer, assim, que essa relação, então, né, a nossa relação com os saberes é sempre uma relação muito desconfiada, muito cética, né? E a nossa relação com a prática, com a militância, é muito apaixonada. Né? Às vezes colocar um pouquinho de ceticismo na prática e um pouquinho mais de paixão na teoria, mas enfim, é sempre muito delicado o equilíbrio que a gente, nessas relações. E isso nos torna, né? Eu fico vendo, por exemplo, a minha trajetória. Como a gente tem, assim, outras disciplinas que eu mencionei, que eu não vou me estender, mas, por exemplo, o marxismo foi uma coisa fundamental para nós, né? A filosofia, Foucault, Deleuze, o anti-édipo, Nietzsche, né? São leituras de, né? A própria, não só esses filósofos, mas o próprio modo de pensar filosófico, a própria interrogação filosófica é fundamental, né? A mim me ensinou muito, né? Saúde pública, tanto que é importante a gente conhecer o que é saúde pública, como é que você organiza uma rede de saúde, como é que você monta serviços, os critérios epidêmicos, o que é um sistema único de saúde, o que é uma rede de saúde voltada para as necessidades da população, etc, etc, etc. Né? Muita leitura bacana sobre isso. Ciências sociais, ciências políticas, história, que os nossos campos de interlocução são tantos, né, que nós não temos nenhum deles. Né? Então, eu fico pensando assim, gente, tem campos de pesquisa, de
coisas que os colegas poderiam fazer nas universidades, né? Os colegas trabalhadores de saúde mental, ou não, que seriam tão bonitas, sabe? Que fecundariam tanto, que a gente, um de nós pudesse ir para uma área, outros para outra dessas múltiplas áreas com as quais nós... Mas a gente nunca pode fazer isso, né? Sempre tem outras coisas nos chamando, porque surgiu agora a lei do CONAD, o CONAD está querendo internar adolescentes como terapeutas, iam fechar o Gabo Veloso, mas não vai fechar mais, vão todo mundo lá, né? Quer dizer, esse tempo, ele tem ritmos e exigências muito diferentes do tempo da teoria, né? Do tempo do estudo, do tempo da leitura, né? E a gente tem que se dividir nisso, né? A gente não pode abrir mão de nenhum lado, dividir muito, e essa divisão é sempre delicada. Né? Eu fico pensando, história, e eu gosto de todas essas coisas que eu falei, psicanálise, saúde pública, né? Ciências políticas, ciências sociais, história. Eu leio de tudo isso, mas na verdade eu sou uma, né? E fora psicanálise, psicopatologia, farmaco, etc. Mas que na verdade eu sou uma diletante nisso tudo, né? Porque é impossível você conhecer tudo isso a fundo, né? E também não é negócio para nós abrir mão, escolher um campo e ficar só nele abrindo mão dos outros, né? E Cúmplinos também está sempre fazendo está sendo essa posição desconfiada com a autoridade do saber, com o controle que vem do saber. Né? Isso é uma coisa constitutiva para nós, isso é uma coisa que nós temos que estar sempre reinventando, refazendo, né? Isso, gente. Eu acho que eu ficaria por aqui, conversar um pouco, e vamos ver se deu para passar, de alguma forma, algumas questões que eu estou com muita vontade, né? Talvez até gulosa demais, né? Para discutir com os colegas. É isso. Ana, que maravilha te ouvir. Mesmo uma pessoa com seu senso de autonomia, de liberdade e de integridade para levar essa luta, sim, né? É uma luta por liberdade de pensamento em todas as esferas, né? Para todos nós, portadores de sofrimento mental em maior ou menor grau que somos. Fico feliz demais de te ouvir. Fiquei um pouco sentida porque deu as travadinhas aí, os probleminhas técnicos, que é normal desse meio aqui que a gente está. Pessoal que sentiu que perdeu alguma coisa, ou não, ou pelo que ouviu também, quiser trazer questões aqui para a nossa conversa, quiser participar da conversa também, legal. Estamos recebendo carinho aí, tantas pessoas que acompanham sua trajetória, Ana, bacana, que delícia. Ô, Ana, você tem revisitado muito essa história dos seus anos de formação aí, né? Você era estudante de medicina aí no final da década de 70, começo de 80, já logo se encaminhou para a psiquiatria. E você tem registrado isso, estou acompanhando lá nos seus posts de Facebook e tal. Esse momento em que a disputa começa a entrar na universidade também, né? Porque, como você falou, até então era muito pobre o debate teórico também. E aí, de repente, esses caras que são críticos começam a ser mais estudados, o Basaglia, o Foucault, eles começam a receber investimento até de pesquisa institucional, né? Fazer parte de linhas de pesquisa oficiais. E conta para a gente aí mais um pouquinho, você fez esse panorama maravilhoso, mas fale como você percebeu esse momento, essa virada aí, em que o embate entra para a academia, num primeiro momento, né? Porque depois eu quero puxar um assunto sobre como eu acho que a gente está, claro, numa outra fase desse embate. Mas esse primeiro momento em que o discurso teórico mais progressista, mais a favor,
mais crítico, mais a favor do tratamento em liberdade, seja o discurso propriamente da reforma psiquiátrica, quanto a esses outros saberes muito mais generosos, mais inteligentes, mais articulados, seja do Foucault, seja dos psicanalistas, isso começa a entrar mais na universidade. Como que você acha que isso mudou o panorama da luta aí nesse primeiro momento de crescimento teórico? Olha, Alice, eu não sei, eu não saberia dizer em nome do Brasil, né? Eu sei que, assim, dos militantes históricos da reforma, né, daqueles que estiveram desde o primeiro momento, muitos deles, a maioria, talvez, é ligada à universidade, né? Mas nunca, eu não lembro, sabe? Desde aquela época até hoje. Agora está melhorando, agora está aparecendo, agora que eu digo, é de uns 5 anos para cá, talvez, sabe? Está aparecendo umas parcerias mais interessantes, mas a universidade, eu acho que a gente tem que levar isso em conta, assim, sabe? Tem coisa que a universidade não dá conta de fazer, né? É porque ela tem que seguir um ritmo que não, eu disse que não é o ritmo da militância, mas ele também não é o ritmo do cuidado, né? Deixa eu ver se eu te dou um exemplo. Por exemplo, nós temos nos CERSANs, nos CAPs, né, a tal equipe interdisciplinar que tem médico, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro. Aí a gente tem, né, uma prática que cada paciente nosso, e são pacientes que ficam por muito tempo, ficam em permanência dia, às vezes dormem no serviço, né, pacientes em quadros graves, e eles têm sempre um técnico de referência, que é a pessoa que os acompanha mais de perto, né, e que escuta o que está acontecendo, conversa com a família, articula documento que está faltando, benefício que está precisando, né? Então é uma função muito polivalente, né? Que vai desde uma escuta, no sentido psicanalítico mesmo do termo, né? Até uma função de secretário do alienado, assim, em todos os aspectos, né? E todos os profissionais de nível superior da equipe, independentemente da sua formação acadêmica, eles exercem essa função. Aí, eu lembro que na época era um questionamento danado, porque assim, como que e os próprios profissionais faziam, não eram só os médicos, não. Como que uma enfermeira vai ser técnica de referência, né? Você teria que ensinar para ela psicanálise, psicoterapia, isso é uma coisa... Não, mas não tem que ensinar, entendeu? Não se trata disso. Trata-se só da gente pegar esse aspecto que a psicanálise nos mostra, que tem uma questão subjetiva que é de cada um mesmo, né? Que é um trem atrapalhado, é um impasse que é de cada um, né? E que cada um precisa de um para poder falar disso em algum lugar. Mas isso não significa que as enfermeiras vão fazer psicoterapia, que os assistentes sociais vão fazer psicanálise, não é isso, né? E isso, né, na prática, isso funciona muito bem, muito bem. E é curioso que as psicólogas muitas vezes são ruins para fazer isso, porque são muito apegadas numa concepção, vamos dizer, interiorizada do que é o sofrimento psíquico, né? Agora, veja bem, se a gente fosse discutir isso com a academia, isso dava um pano para manga sem fim, porque ninguém está habilitado, entendeu? A rigor, ninguém está habilitado e nem nós temos como habilitar. O que nós podemos fazer? Nós temos um psicanalista dar supervisão para todos nós, né? Para toda a equipe, né? Discutir caso, que intervenção, o que você faz, percebe? Mas isso é um tempo que não é o tempo da formação acadêmica. Então, mesmo que a universidade fosse muito disposta, né, e estivesse muito interessada nisso, é difícil, é outro mundo, sabe? É outro mundo. Mas eu não sei se eu consegui responder a sua questão,
Eu só digo assim, luta antimanicomial não é uma coisa da universidade, nem pode ser, porque ela é uma coisa da sociedade, do movimento social, né? A universidade pode ir? Claro que pode, é uma convidada super bem-vinda, mas ela vai atrás, como todo mundo, entendeu? E eu acho que isso de ir atrás é uma posição difícil para a universidade sustentar, é uma posição difícil para a instituição psicanalítica sustentar, percebe? Esbarra em alguma coisa deles que, sabe, quer chegar, quer ensinar, a universidade gosta muito de ensinar como é que faz. Gente, eles não sabem como é que faz, porque para aprender a fazer, a gente teve que abrir serviço, a gente teve que fazer, e era uma coisa nova, não existia nada disso. Sabe? E se a gente dependesse da universidade para nos ensinar, a gente ia ficar parado, porque ela não sabia, não ia admitir que não sabia, e aí a coisa não andava, sabe? Não sei se eu te respondia, mas... Respondeu muito melhor do que eu perguntei. Eu acho que tem essa, de todo modo, uma visão da luta antimanicomial que é muito generosa, que é essa coisa da experiência social mesmo, que às vezes o que eu não tenho para oferecer, outra pessoa tem. O importante é que, né, a gente esteja integrado, né, socialmente para cuidar uns dos outros. Né? Bom, o Vandin está aqui perguntando sobre Nietzsche. Você falou que é diletante e você é realmente uma pessoa que transita aí com muita avidez, com muita desenvoltura, com muita curiosidade, em todas as áreas da cultura e da militância, da prática também. Mas você tem uma tese de doutorado que eu estou fazendo, eu sei o trabalho que é o aprofundamento, que é a dedicação, que é essa tese de doutorado sobre Nietzsche que você escreveu, sobre vontade livre, né? Assim, sempre me parece que você não estava discutindo reforma psiquiátrica, mas você estava ali sempre magiando o campo da liberdade, né? Com essa tese. Sim, Você falar um sim. pouquinho sobre isso? O Vandinho está chamando para essa conversa aí. Tá, olha, o Nietzsche, na luta antimanicomial, como é que ele entra? A gente sempre leu muito Foucault, né? E vimos algumas menções do Foucault ao Nietzsche e falamos, vamos ler esse cara. Aí nós fizemos um grupo de 6 pessoas, 7 pessoas, que nunca tinham lido Nietzsche na vida, e fomos ler a genealogia. Menina, aí nós inspiramos com aquilo, porque a gente sempre pensa, vão, e fizemos um seminário que chamava de Nietzsche a Foucault, que foi quando eu conheci o Jacóia, né? Porque nós chamamos Jacóia, a Scarlett quase veio, depois não veio. Veio um cara legal, um cara que mexia com Foucault, né? Veio gente da filosofia e veio psi interessados na filosofia, como Joel Birman, né? E foi um seminário maravilhoso, sabe? Foi muito bonito. E nós todos, gente, nós tivemos uma pretensão, eu lembro disso, eu morro de rir. Cada um de nós pegou uma dissertação da genealogia para resumir e o Jacóia para comentar. E o santo homem fez isso com toda a gentileza, né, e generosidade que lhe é peculiar. Né? Então, assim, foi uma relação muito forte assim, com Nietzsche, que para mim ficou, né? E que num dado momento da vida... Agora, o Nietzsche, ele não me ensina a fazer nada, ele só me ensina a pensar, né? Assim, é um jeito de pensar, né? Que interessa. Então, assim, num dado momento da minha trajetória, assim, por questões pessoais e de ordem diversa, eu achei que eu estava ficando muito panfletária, sabe? Muito repetindo as mesmas coisas nos meus textos. E achei que a militância também, que eu estava militando numa intensidade, de um jeito que não era que não era o que eu desejava, né? Que estava um pouco avassalador demais para o meu ritmo, né? Isso me colocava algumas questões pessoais mesmo. E aí eu falei, não, eu tinha tentado um mestrado quando eu era residente ainda, que eu não levei adiante, porque a saúde mental me capturou, um mestrado na filosofia. Não, agora eu vou tentar, eu vou voltar para a universidade, né? E pensei em Nietzsche,
E o Jacó, eu perguntei para o Jacó, o que eu faço, Jacó? Você me orienta? Orienta. Eu faço mestrado, faço doutorado? Não, faço doutorado. Bobagem você fazer mestrado. Aí eu fiz, né? Passei na seleção. Agora, olha, gente, foi uma coisa muito atormentada para mim, sabe? Porque até hoje, esse trabalho da filosofia, que eu vejo vocês fazerem, que eu acho belíssimo, né? Que é de pegar um argumento, tecer, inserir, situar, né? Como todas essas discussões que nós temos do grupo Nietzsche, sabe? Eu não nasci para isso, eu não tenho tempo para isso também, entendeu? Isso eu acho bonito de ver, eu aprendo com vocês, né? Vendo vocês fazerem, né? Dou palpite, né? Meto a colher aqui e ali, mas, na verdade, escrever uma tese foi para mim uma missão quase impossível, sabe? Porque, primeiro, que eu não sabia o que era uma tese. Não sabia mesmo, sabe? Não sabia mesmo. Eu não tinha feito mestrado, né? Mas, enfim, eu não tinha a menor know-how disso. Então, eu fiquei muito atormentada, porque eu queria fazer o melhor possível, eu coloquei isso como prioridade na vida, mas eu não conseguia, porque eu não sabia o que era para eu fazer, sabe? Realmente eu não sabia. Então, não acabou saindo, porque tinha que sair, né? Eu fiz o trabalho que eu podia, mas, gente, eu não faria isso de novo, mas nem morta, entendeu? Eu falo que a minha tese, depois dela ficar pesando nos meus ombros, igual, sabe, igual pedra, durante 5 anos e meio, eu defendi, ela caiu. Eu nem lembro dela. Sabe como? Não é que foi um trabalho inútil, de jeito nenhum. Acho que até essa tomada de distância que ela me proporcionou me foi benéfica, sabe? E o fato também de me aproximar do grupo Nietzsche, ter interlocutores da filosofia, isso realmente me faz muito bem. Agora, esse trabalho, sabe, Wander, não é o meu trabalho, sabe? Porque Mas assim, também. Ana, fora as agruras acadêmicas e tal, o importante é que você é leitora de Nietzsche. Acho que a pergunta do Vandir, inclusive, foi muito no sentido assim, do que você tem associado, como que Nietzsche talvez mudou seu olhar da psicanálise ou complementou alguma coisa em relação à psicanálise. Não, o Nietzsche veio muito para mim, num primeiro momento, essa questão da vontade de verdade, né? Essa questão do conceito de vontade de poder, nessa dimensão aí do Foucault, sabe? Das relações saber-poder. Ele entrou para mim, assim, como alguém que coloca essa questão na mesa, né? Agora, a questão da liberdade da vontade, que eu não considero absolutamente uma questão que eu domine no sentido acadêmico, mas foi muito importante para mim ter contato, sabe, do que foi, do que era a noção de liberdade da vontade em Kant, Santo Agostinho, Aristóteles, né? Fazer essa. Aristóteles nem tem ainda, né? Mas prepara de alguma forma. Isso foi muito importante. Na relação com a psicanálise, eu acho que Nietzsche fortaleceu assim, essa posição minha, que é uma posição amorosa, mas uma posição de amante briguenta, né? Que é assim, não vem não, sabe? Não vem mandar não, que eu não quero, né? Mas, assim, substancialmente, na relação com a psicanálise, não mudou, porque assim, eu nunca tentei fazer, como a pesquisa de Wander, né? Que eu acho super bacana, mas tentar aproximar, por exemplo, o projeto que Wander está, a questão da terapia, na psicanálise Nietzsche, que você poderia pensar, ou mesmo a questão do sofrimento, né? Eu nunca fui por aí, eu acho esse caminho muito promissor, sabe? Acho um caminho muito bonito e eu desejo muito que mais pessoas se interessem em pegar. Mas, para mim, na relação com a psicanálise, né, enquanto. Não mudou muito, não. Só isso que eu estou falando. Reforçou essa minha posição amorosa, briguenta, vamos dizer assim. Ana, queria te perguntar uma coisa, que é uma questão que é suscitada, né, sempre que eu penso no tema, hoje em dia, da questão da luta antimanicomial, que é o seguinte:
você assistiu aí um momento de muita consolidação da luta antimanicomial. A coisa do discurso antimanicomial, da pesquisa antimanicomial, em certo sentido, ter entrado para a academia é um dos aspectos disso, mas essa consolidação se deu no âmbito muito maior da criação de instituições, como o CAPS, por exemplo, né, e toda uma nova visão sobre o tema a ser espalhado no nível social mesmo, né? E as pessoas começaram a captar mais esse sentido do cuidado em liberdade, né? E hoje, apesar desse discurso de liberdade ter sido muito aceito,